Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um estudo da semana, né? Do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o estudo dessa semana é Sede Perfeitos. Antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece, né? Inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré durante a semana. E o objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo todos dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Eu faço estudo desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Então, faço uma leitura da página, de páginas, e após a leitura eu faço um comentário e depois a prece final. Capítulo 17. Sede perfeitos. Então, nós iríamos estudar caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola da semente, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Caracteres da perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Porque, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também. E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também. Sede, pois, vós outros, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. São Mateus 5, 44, 46, 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse toda a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se lhe tornaria igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teria compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em suas mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça,
de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são prova ou expiações. Eles aceita sem murmurar. O homem penetrado no sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperança de retorno restituiu o bem para o mal. Toda defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse na justiça. Ele encontra a sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros, antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Vamos entender o contexto desse texto, né? Então, nós estamos aqui falando das características da perfeição. Então, Jesus, como ele falava o seguinte, seja perfeito igual a Deus, como é perfeito, ele não está falando a perfeição absoluta, ele só está falando a perfeição relativa, né? Então, ele botou alguns caracteres da caridade: amar o próximo com a si mesmo, perdoar as ofensas dos inimigos, fazer prece para aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Então, é nessa colocação que Jesus faz. E depois ele fala do homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica o bem, né? O próximo. Se alguém fala mal dele, ele não vai falar mal, não vai bater de frente, né? Ele vai explicar sempre para a pessoa o que é certo e errado. Quando ele faz uma coisa errada, ele vai pedir perdão, ele vai ver se tem alguém que está reclamando dele. Então, esse é o homem de bem com as suas características, né? Então, a narrativa do contexto do texto foi essa. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por esse estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo foi levar uma mensagem para uma irmã e irmão, e esse objetivo foi atingido. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus, gratidão, né? E gratidão à irmã, o irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia. Amém.